Fala pessoal, vamos dar início a mais uma de nossas aulas, crescimento da população brasileira. Perdoa qualquer barulho que talvez venha a atrapalhar um pouco a ação, mas minha vizinhança, né, alguns pássaros aqui da vizinhança não fazem tanto silêncio. Mas vamos lá, crescimento da população brasileira. Me apresentando, né, sou o professor Michael Douglas, bacharel licenciado em Geografia, mestre em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. Vamos analisar alguns aspectos do crescimento da população brasileira nessa aula, mais especificamente do crescimento vegetativo e o crescimento da população brasileira por si. Um pouco do histórico do crescimento da população brasileira nesses últimos anos, décadas, na verdade. Beleza? Então, vamos começar. Então, pessoal, como você viu nas últimas aulas, a gente já vem estudando no último vídeo, talvez se você não viu, volte lá e veja, que trata sobre a população brasileira. A gente viu um pouco sobre a composição da população brasileira, né, qual é a estrutura da população, e vimos que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. A gente viu a diferença entre um país populoso e um país povoado. Um país populoso seria aquele com uma grande quantidade de pessoas, né, de habitantes. É um país populoso. O Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de população mundial. Se eu não me engano, né, está entre o quinto e o sexto ali, o maior país do mundo em termos de população. Tem 200, estima-se que atualmente sejam 218 milhões de habitantes. Mas, de forma certa, o censo de 2010 deixa claro que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Tá bom? Então, existem países muito maiores aí e países com uma população muito menor. Certo? Então, dos cento e poucos países que existem aí no mundo, o Brasil é o quinto, então é um país populoso. Tá bom? E a grande parte da população no Brasil se deve a dois fatores que eu vou mencionar. Mas antes disso, também é importante mencionar que o Brasil é um país, além de ser populoso, é um país que não é povoado. Então existem esses dois conceitos. Há países populosos e bem povoados, mas há países como o Brasil que não é um país bem povoado. Por que não é um país bem povoado? Porque é o seguinte, o Brasil tem uma grande extensão territorial, mas existem muitos setores do nosso país que não são bem povoados, ou seja, não existem pessoas ou a população é muito baixa em alguns locais, como a região amazônica e o centro do Brasil. Grande parte da população brasileira se concentra na região litorânea do país, tá bom? Litorânea, eu falo, é o quê? Aquele pessoal que mora ali perto da praia? Não, não especificamente. É a borda do continente, né? A borda do país, desde o Nordeste até o sul do Brasil. Toda a região mais costeira é onde está a população brasileira, com destaque principalmente para o Sudeste, que São Paulo e Rio de Janeiro, uma grande quantidade, parcela da população brasileira. E quanto mais você adentra o território, vai para o centro do Brasil ou o norte, você vê que a população diminui muito, beleza? Então isso quer dizer que não é bem povoado. Por quê? Porque a população brasileira não está bem distribuída. Há lugares com uma grande concentração de pessoas e há lugares com um vazio demográfico. E o que é isso? É um local que não tem muitas pessoas habitando. Beleza? Então, quais são os dois fatores que levam a tudo isso? Primeiro, a imigração ao longo dos séculos. A imigração que o Brasil recebeu, primeiramente, chegaram os portugueses aqui para ocupar o nosso território, né? A gente não fala deles, mas ao longo do tempo, principalmente no fim de 1800, depois da abolição da escravatura, vieram muitos europeus, muitos asiáticos, iludidos com a ideia de que aqui teria terra para eles, teria tudo para eles, vieram, né, principalmente devido também a problemas lá na Europa, e quando chegaram aqui não existia isso que eles esperavam. E aí muitos foram trabalhar nas lavouras de café, no sul do Brasil, em São Paulo. Então, primeiro houve essa primeira, né, houve primeiramente, houve primeiro, essa primeira foi pesada. Primeiramente houve esse fluxo. Depois, mais ou menos aí por volta tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda,
muitas pessoas da Europa também acabaram migrando para o Brasil, e mais uma vez o Brasil recebeu muitos europeus, muitos asiáticos. Depois de um tempo, houve, nas últimas décadas aí, o Brasil vem recebendo muitos, primeiramente bolivianos, depois vieram muitos haitianos, e atualmente a gente vê um fluxo grande de venezuelanos vindo para o Brasil, beleza? Então, a imigração ao longo dos séculos para o nosso território é um dos fatores que fez com que o Brasil crescesse em termos de população. O segundo fator é o crescimento natural. E esse realmente é o maior fator aí que levou ao crescimento da população, né? A imigração é um fator, mas não é o principal. Mas sim o próprio crescimento natural da população. Esse crescimento foi explosivo durante alguns períodos. Então anote aí, né? Mais um detalhe. Anote tudo que está sendo dito, é importante, tá? Anote o que está aqui. Anote alguns fatores que eu coloquei aqui sobre o país ser populoso, povoado, porque isso é importantíssimo. Você ter tudo anotado aí no seu caderno, porque ajuda você a memorizar bem, beleza? Então, a imigração ao longo dos séculos e o crescimento, principalmente o crescimento natural da população, fez com que o Brasil se tornasse um país aí com muita gente. Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa entender alguns conceitos. A gente vai falar do crescimento da população. Bom, mas é preciso que você entenda o que é taxa de natalidade, o que é taxa de mortalidade, o que é crescimento natural ou vegetativo. Ah, professor, crescimento vegetativo é o crescimento da vegetação de uma árvore? Não. É a vontade de dar um peteleco aí na sua orelha. Não. Então, o que seria isso? Bem, entenda. Crescimento, então anote isso daí que você está vendo aqui, tá na tela, anote e não esqueça. Crescimento natural ou vegetativo da população é a diferença entre o número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que morreram. E aí entra, né, a taxa de natalidade e mortalidade. Taxa de natalidade é o número de crianças que nasceram vivas, sim, é importante isso, que tem criança que nasce morta, tá bom? Então, o número de crianças que nasceram vivas para cada 1.000 habitantes. Então, em um ano, quantas crianças nasceram vivas? Em um mês, quantas crianças nasceram vivas? Em um dia. Então, isso daí é a taxa de natalidade para aquele dia, ano, mês. Beleza? Então, taxa de natalidade é o número de nascimentos por 1.000 habitantes. Bom? E o que é taxa de mortalidade? É o número de mortes. Então, que nascer vivo é um, né? Mas morrer morto não existe, né? Então, vamos lá. Taxa de mortalidade é o número de óbitos de pessoas que morreram, né, por qualquer motivo aí, naquele ano, naquele mês, naquele dia, por 1.000 habitantes. Então, para cada 1.000 habitantes, quantas pessoas nascem vivas? Para cada 1.000 habitantes, quantas pessoas nascem mortas? Então, aí você tira aí, né, o cálculo. Aí, beleza. Então, taxa de natalidade entendi. Né? Crianças que nascem aí. Taxa de mortalidade entendi. Número de óbitos. Tá, perfeito, professor. Agora, o crescimento natural ou vegetativo. Aí, vamos entender. Imagine que nasceram aí 1.000 crianças em um dia. Mas morreram, nesse mesmo dia, morreram aí 500 pessoas. Então, qual seria o crescimento natural ou vegetativo? Você diminui 1.000 nascidos por 500 mortos. Sobra quanto? 500. Então, naquele dia, o crescimento natural da população foi de 500 pessoas. Beleza? Então, crescimento natural ou vegetativo é o crescimento que você diminui a quantidade de pessoas vivas que nasceram pela quantidade de pessoas que morreram naquele dia. E aí você tem um crescimento real da população. Ah, nasceram 1.000 pessoas. Caramba, muita gente que nasceu um dia. Olha, o Brasil está crescendo. Mas aí você vai ver que muita gente morreu. Então, o crescimento não foi essa coisa toda, né? Apesar de muita gente ter nascido. Tá bom? Entenderam? É isso aí. Então, essa é a diferença principal entre os dois. Então, eu te convido a gente analisar um pouquinho esse gráfico aqui. Foi um scanner, um print que eu fiz aqui de um gráfico que estava em um livro. Então, o crescimento vegetativo do Brasil entre a década de 50 a 2000. Aí, analise alguns detalhes aqui. Olhe para esse primeiro círculo que eu coloquei aí. Bem, entenda. Em 1950,
o crescimento, a média de crianças, de crescimento aí, deixa eu só, taxa de natalidade em porcentagem. Pronto. Então, a quantidade, a média de crianças que nascia para cada 1.000 habitantes era de 4,4, né? 4,44. Então, era 4,5, né, crianças que nasciam para cada 1.000 habitantes. Só que tudo bem, a gente entende isso daí. Mas existiam pessoas, mulheres, né, casais, que tinham aí 12 filhos, 17 filhos nesse período. Mas essas pessoas tinham essa quantidade toda de filhos. Minha avó mesmo foi uma pessoa que teve, se eu não me engano, 16 filhos. Mas geralmente tinha uma alta taxa de mortalidade. Nascia 17 e morria 7, né? Morria 4. No caso da minha avó, se não me engano, foram 16, morreram 4 ou foram 5 nos primeiros meses de vida, nos primeiros dias, por conta de vários fatores que eu vou mencionar. Então, aqui nós temos um crescimento, tá bom? Só que aí, ó, década de 60 você vê que há uma redução, década de 70, década de 80, década de 90, 2000. Atualmente, o crescimento, né, de 2010 para 2020, na verdade aqui, ó, calcula-se, né, que em 2020 a estimativa é de que, na verdade, nós temos aí 1,5 a taxa de natalidade, ou seja, o crescimento, né, a quantidade de crianças que nascem para cada 1.000 habitantes. E o contrário também ocorreu. A taxa de mortalidade, que é essa corzinha aqui verde, a taxa de mortalidade era de 1,42, na verdade era de 2,3, né? Para cada 4,4 crianças que nasciam, né? Tinha uma taxa de mortalidade aí de 2,3. Então isso vem diminuindo ao longo do tempo, essa mortalidade vem diminuindo entre as crianças. Então o que é que contribui para isso? Então veja bem, no período, no passado, existia uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, tá bom? Então isso fez com que o Brasil crescesse nesse ritmo aqui, ó. No passado eram quase 3% ao ano. Então, para cada ano aí ou década, a população brasileira crescia 3%. Essa era uma média, né, para a década. Então quer dizer que para cada ano aí a população crescia 3%. Isso é bom para um país? Não. Aí eu quero que você anote aí. Qual é a taxa ideal de crescimento de uma população em um país? Essa taxa aqui, por exemplo, é boa. Mas por que, professor? Veja bem. Se você cresce 1% ao ano, em quantos anos a população dobraria? Temos 200 habitantes, 200 milhões de habitantes. Então quer dizer que daqui a 100 anos, quase 100 anos, a gente vai ter mais 100%. Então a população chegaria a 200, 400 milhões de habitantes daqui a 100 anos, porque é 1% ao ano. Então, 2 anos, 2%, 50 anos, 50%, 100 anos, 100%. Então teríamos 400 milhões de habitantes a mais, 200 milhões de habitantes a mais. Só que daqui a 100 anos, isso não vai ocorrer. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o ser humano, ele vive em média 75 anos de idade. Então, quer dizer que com 75 anos, 75% da população, muita gente que está vivo hoje vai começar a falecer. Então, ao invés de a gente dobrar o tamanho da população, com 1% de crescimento ao ano, mais ou menos, a gente vai estar substituindo as pessoas que estão falecendo hoje pelas pessoas que estão nascendo. Então, ao invés do Brasil ser um país que vai dobrar de tamanho, ele vai apenas se manter no mesmo tamanho, talvez reduzir um pouquinho. Estão entendendo? Agora, se o crescimento da população fosse de 2,9, ou seja, 3% ao ano, em apenas 30 anos, praticamente. Por quê, professor? 30 anos. Vamos lá. Em 10 anos, se você cresce 3% ao ano, em 10 anos, 3 vezes 10, 30. Então, com 30 anos, 30 vezes 3, 90. Então, teríamos 90%, quase 100% da população em 30, 35 anos. Então, isso é bom? Não. Já imaginou? Se o Brasil agora, com a estrutura que tem de estradas, de postos de saúde, de hospitais, de escolas, se de repente, em pouco tempo, a população aí dobrasse de tamanho, será que na sua escola iria caber o dobro de alunos?
será que os hospitais de sua cidade iriam caber o dobro de habitantes, de doentes? Será que os postos de saúde iriam caber? As estradas lotadas já de grandes cidades iriam caber o dobro de carros? Não. Então, isso é péssimo. Então, anote aí. Um crescimento vegetativo, que é o crescimento natural da população, de 2,9% a 3% ao ano, é péssimo para um país. Anotou? Pronto. Aí você bota em pausa aí, né? Caso repete aí, volta um pouquinho. E o crescimento de 1,1%, ou na verdade aí se fosse 1,5% ao ano, é um crescimento ideal, porque você apenas repõe a população, ou seja, você não dobra nem diminui, você mantém o tamanho da população. Isso é excelente. Beleza? Entenderam? Tá bom. Agora vamos entender o que foi que causou esse grande crescimento aqui da população e essa queda aqui. Então vamos lá. Passando aqui. Pronto. Então, após a década de 1950, esse período aqui em vermelho, né? 50, ó, crescimento da população lá em cima, alta taxa de natalidade, a população brasileira sofreu um forte crescimento. Isso ocorreu devido ao fato de que a população brasileira naquele período possuía uma alta taxa de natalidade, como eu já falei, e a taxa de mortalidade compensava. Então, se nascia muito, morria muito, e impedia que o Brasil crescesse demais em termos de população. Só que depois desse período, houve uma melhoria na questão médica e na questão sanitária. O que é isso, professor? Médico sanitário? É o seguinte: os tratamentos de saúde, né, se aproximaram mais da população. A população teve mais acesso a alguns remédios, teve mais acesso a hospitais, postos de saúde. Surgiram, depois de um tempo, os agentes de saúde que iam até as casas das pessoas e orientavam elas de como cuidar do bebê, pesavam os bebês. Então, tudo isso, né, além de saneamento básico nas cidades, muitas casas passaram a receber água encanada, água tratada, porque antes não era tratada. Então, a água tratada foi uma grande revolução. Isso fez com que as pessoas parassem de adoecer tanto. Existe uma pessoa próxima na minha família que nasceu aí na década de 70, entre 60 e 70. E ele mencionou que praticamente ia morrer de diarreia com menos de 5 anos de idade. Por quê? Porque onde ele vivia, a minha família, se originou na área rural, um pouco longe, né, da cidadezinha ali. Então muitos bebiam água ali dos barreiros que existiam, né, dos açudes que existiam. Pegava água para poder lavar, cozinhar, tomar banho. Só que essa água era contaminada, é água parada, onde muitos animais vão beber, onde as pessoas dão banho nos animais. Então veja, né? Olha o nível de cuidado para com a água. Então, essa água muitas vezes era poluída e prejudicava as pessoas e fazia com que muitos morressem por conta disso, porque pegavam doenças por conta disso. Então, veja, depois da década de 50, houve melhorias nessa questão médico-sanitária, ou seja, acesso a hospitais, postos de saúde, tratamentos, melhorias nas questões sanitárias de de água, no caso acesso à água tratada potável, e né, o tratamento de esgotos, e também a novos padrões alimentares. As pessoas passaram a se alimentar melhor. Então a taxa de mortalidade caiu muito da década de 50 para frente. E aí houve um elevado crescimento. Por quê? Porque existiam muitas crianças nascendo, mas existia uma mortalidade baixa, alta, né? Quando a taxa de mortalidade caiu, as pessoas pararam de morrer, as crianças e tal, pararam de morrer por conta de infecções e outras coisas. Então você tem mais crianças permanecendo vivas. E isso faz com que, ó, vá lá para cima o crescimento do país. Só que ao mesmo tempo que isso começou a ocorrer, também começou a ocorrer na década de 70, 60, a taxa de natalidade em declínio, ou seja, a taxa de natalidade começou a diminuir. As pessoas começaram a ter menos filhos. Eu já mencionei, minha avó teve aí 12, 13, né? Eu não me recordo bem quantos são, mas da parte da minha mãe, eu tenho de 12 a 11 tios. A partir do meu pai, se eu não me engano, eu tenho 12 a 14 tios. Então, veja, são muitos.
Mas todos os meus tios tiveram um ou dois filhos no máximo. Então, olha como isso reduziu. Os meus avós, 10 filhos. Meus tios, um, dois filhos. Então, veja, e atualmente a minha geração, né, muitos estão demorando a ter filhos, alguns nem têm. Então, veja, ao mesmo tempo que ocorreu esse grande crescimento populacional, as pessoas começaram também a ter menos filhos. Então, a taxa de natalidade foi diminuindo e o crescimento populacional também foi diminuindo. Então, é isso que você vê aqui. A gente observa, deixa eu pegar aqui a canetinha, a gente observa um alto crescimento aqui, né, na natalidade, mas a mortalidade também era elevada e foi diminuindo essa natalidade. Só que como aqui a mortalidade também começou a diminuir, desculpa, aqui tinha uma alta taxa de natalidade, mas a mortalidade aqui começou a diminuir, ó. Deixa eu só mostrar mais um detalhe aqui. Em 50, a mortalidade era 2,3 para cada 1.000 habitantes. Caiu para 1,4 e na outra década para 98. Então, daqui para aqui, caiu mais da metade de pessoas que morriam para cada 1.000 habitantes. Então a taxa de gente viva aí foi lá para cima, que nascia e permanecia viva. Então o Brasil cresceu muito, tá bom? E foi por conta de quê? Melhoria nas condições sanitárias, ou seja, de higiene, de saúde e alimentação. Acesso a hospitais, a tratamentos de saúde, tá bom? Então, isso fez com que o país crescesse bastante. Bom, então, vê, ao mesmo tempo que isso ocorreu, já mencionei, né, a taxa de natalidade vem diminuindo e chegou ao nível que nós temos hoje, tá bom? Então, esse é o crescimento populacional do nosso país. Atualmente, a taxa está lá embaixo, né? Muitos casais se planejam bem para não ter filhos, ou têm filhos já um pouco mais tarde. Então, atualmente, a taxa de natalidade está baixa por conta de vários fatores. E aí eu vou mencionar eles nas próximas aulas.